Boa noite. Então nós vamos dar início à nossa jornada dos 7 portais da Ascensão. E como nós falamos previamente, nós temos uma grande responsabilidade na egrégora. Nós vamos precisar ancorar a energia de Micá aqui na Terra. E no nosso universo é um experimento de dualidade. Já pararam para pensar nisso? Positivo e negativo. Próton, elétron, cargas, tudo no universo. Polos magnéticos, norte e sul, luz e escuridão, tudo é uma polaridade. Nós estamos em um experimento de dualidade. E não existe saída desse experimento se não for pela liberdade última, que é o processo interno. E nós estamos tendo uma oportunidade única, porque muitas consciências não têm esse acesso. Alguns que estão observando o meu espiritualista podem perceber quantas pessoas, quantos canalizadores, quantas pessoas grandes estão perdidas, não sabendo mais o que é real do que não é real, questionando os próprios mentores. Essas pessoas têm uma ostensividade, mas não tiveram um amparo de uma egrégora formada por vários trabalhadores. O que significa Ohana? Então, quando nós vamos erguer uma frequência, uma vibração, nós estamos erguendo enquanto uma sintonia de uma egrégora. E nós já trabalhamos pelo coração. Então nós não temos dúvidas. Você não tem como ter dúvida se seu mentor está se manifestando, se a sua intuição está falando. Só que para isso a gente vai precisar compreender essa responsabilidade, que nada mais é do que um reflexo de um chamado. O chamado é eu nunca me encarar como uma consciência estática. O universo é movimento e nós precisamos estar em movimento. Então, recentemente, o Dr. Pacha nos trouxe uma visão sobre o processo evolutivo. E dentro dessa visão, nós vamos perceber uma armadilha, que é pular os degraus da escada evolutiva da nossa consciência. Então, nós já falamos em aulas anteriores que os chakras são portais da ascensão e que a mestria da consciência precisa ser elevada para que eu tenha a minha conexão plena com a minha mônada, com o meu propósito evolutivo. Então, o que significa o chakra básico, pessoal? Aspectos sólidos do corpo, aterramento. Está ligado ao nosso corpo físico. O que é o corpo físico? Ponto focal das percepções. Mais de 60 trilhões de células, a interface de Gaia, por quais todos os devas manifestam a organização dos nossos sistemas para que a gente possa interagir com a terceira dimensão. Se eu corto a raiz dessa árvore e eu não cuido do meu corpo, como eu vou conseguir alcançar e subir essa energia? E aí nós vamos perceber o quê? Qual é a estratégia mais simples de eu castrar o desenvolvimento espiritual de toda a humanidade? Prende ela aqui, ó. Então, é feito um chamado de que, para que eu possa atingir os outros níveis, eu preciso equilibrar a minha saúde física. Eu preciso equilibrar a minha capacidade de materializar as coisas na terceira dimensão. E aí, quando eu começo a cuidar do meu corpo, da minha consciência, a respeitar esta interface que abriga o templo da minha alma, entender ela como também uma interface divina que pertence a Gaia, aí eu começo a desenvolver a segunda mestria, que é o prazer em viver, que é o chakra das relações, que está ligado ao duplo etérico. O que é o etérico? É a vitalidade, é a presença, é a conexão do físico com o nível astral. Então, quando eu começo a desenvolver o fluxo dessa energia, eu começo a adquirir a mestria desse centro sexual. E aí o que acontece? Traumas, dependências, carências fazem com que essa energia não suba. E aí eu não consigo a interface do nível etérico com o nível astral. O que é que o plexo define, pessoal? Emoções infere. Como eu vou conseguir uma conexão espiritual se eu estou preso na minha visceralidade? Se eu não estou tendo um desenvolvimento da minha inteligência emocional? O que é que o corpo astral rege, pessoal? As emoções. Quando eu adquiro a mestria das relações, eu começo a ter prazer em viver, estado de presença, olhar os lírios do campo, eu começo a transcender e desenvolver o equilíbrio das minhas emoções inferiores. O que acontece quando a pessoa desencarna preso por um vício? Preso por uma emoção inferior? Ela perde a lucidez, vai para uma zona umbralina e fica presa num looping. Ramatiz, o corpo é o mata-borrão da alma. O que ele quer dizer com isso? Que o nosso corpo somatiza para manter a nossa lucidez
todas as frequências de emoções inferiores que eu estou cultivando e de memórias. Quando eu começo a desenvolver o equilíbrio, a minha inteligência emocional, Pacha mostrou pra gente que você entra no mental inferior. Mental inferior armazena as informações junto com o gradiente emocional. Então, toda emoção classificada traz o emocional. Cardíaco, eu vou desenvolver o sentir. Quando eu equilibro a experiência da emoção, eu desenvolvo o meu mental inferior e eu começo a acessar o meu propósito. O cardíaco é o elo de ligação entre a nossa base e os chakras superiores. Às vezes a gente está preso em mágoas e rancores, somos incapazes de perdoar. Como eu vou ser capaz de fala? Um dos axiomas que a gente vai ver do Hilarion é: adquireis o conhecimento e será capaz de fala. O meu laríngeo se comunica diretamente com o meu mental superior. O que é o mental superior? Criação e propósito. Olha que interessante. O meu laríngeo está se comunicando com o meu propósito. Ou seja, o nosso propósito envolve a projeção da nossa energia. O nosso propósito envolve eu reconhecer que somos uma unidade consciencial. Fora da unidade, se você se considera separado do outro, se você não considera que o outro é uma extensão da sua consciência, você está anulando o propósito da sua vida, que é projetar essa energia. Todos nós aqui temos uma digital única. E é dessa digital única unida que se forma a egrégora. Então tem pessoas que vão ter codificações de cura, outros que vão ser orientadores, curadores, pessoas do raio amarelo ouro. A gente sabe que cada um tem sua codificação divina. Mas em suma, o desenvolvimento de cada degrau consciencial é para que eu comece a me conectar com os níveis superiores através da expressão do mundo. Eu vou me expressar. O laríngeo projeta toda a minha energia para fora. Então tem como eu projetar algo positivo se eu não fiz o dever da minha casa interior? E por que a grande maioria do meio espiritualista anula a parte de baixo e quer saltar para as partes posteriores? Anula a experiência da Terra, da materialidade, da terceira dimensão, das relações, em detrimento de algo que já é a realidade última espiritual. Quando eu adquiro o meu propósito, aí eu adentro a minha cocriação. Búdico, que é a minha visão interna. O que é o corpo búdico? O corpo búdico, pessoal, o que é que ele faz? Cocriar. Ele é o gerenciador da cocriação da nossa alma. Tudo que você cocriou, em todos os corpos biológicos, fica armazenado nesse corpo. Então ele é uma bússola interna. Será que nós estamos ouvindo a voz da nossa intuição? Uma mestria do mental determina uma visão interna, uma capacidade de comunicação com o seu eu superior. E depois que você adquire essa visão e a mestria da sua cocriação, do seu propósito, do sentimento e da experiência terrestre, das emoções inferiores, da vitalidade dos prazeres e do nível físico, aí que eu vou adentrar no meu propósito evolutivo, no fluxo da minha mônada, que é o nível átmico, que é a minha alma. Então, a conexão espiritual é a última etapa de uma jornada de ascensão. É a última etapa de um desenvolvimento da minha consciência. Então, o que é que o Dr. Pacha falou? Vamos desandar os passos para que possamos fazer um trabalho que leve todos nós a ir trabalhando as nossas limitações em cada um desses centros energéticos. Então esse é o objetivo desses 4 encontros. Nós vamos fazer meditações, exercícios e nós vamos trazer quais são os empecilhos evolutivos que essa existência humana nos traz em cada um desses centros. E vamos utilizar todo o nosso conhecimento para que possamos trabalhar isso em nós mesmos. Agora, se o que for falado aqui for ficar aqui, a gente não vai ter o verdadeiro propósito, que é eu levar essa informação para casa e eu tentar efetivamente me transformar no dia a dia. Como? Não me estressando, tendo mais inteligência emocional, tendo mais percepção do outro, olhando os lírios do campo, estando mais presente. Será que às vezes a gente não está se deixando levar por esse turbilhão? Será que às vezes a gente não está se esquecendo do potencial espiritual que nós temos em detrimento de coisas do mundo? O equilíbrio ele precisa estar presente. E eu só alcanço esse nível espiritual se eu tenho a sustentação dos outros níveis. Todo mundo entendeu isso aqui, pessoal? Faz ou não faz sentido? É ou não é comum a pessoa dizer assim, eu não sou da Terra, não sou do mundo, não é? A vida é muito difícil, nada dá certo.
você está criando crenças que estão limitando o fluxo da tua energia. E numa nova etapa que a gente vai falar agora, que o universo está nos convidando, vai ser fundamental que a gente desande os passos e visite cada um desses pontos.